Bomba em Brasília. Alexandre de Moraes apoia Alcolumbre contra Messias e fica isolado no STF, mas preocupa Lula. Meus amigos, o castelo de cartas está caindo. Inclusive, Mota rompe com o líder do PT e agrava crise com o governo. Como vocês sabem, Lula, o presidente transplantado, tem muitas preocupações diante do seu governo, principalmente com essa questão de base. Aliás, o problema maior do Lula, que na verdade ele não considera como um problema, é a questão econômica, né? O país está aos frangalhos, né? A gente sabe que o problema do Brasil não vai se resolver de uma forma tão simples e que provavelmente nós vamos demorar longos anos para poder se recuperar. Mas o Lula não está nem aí com isso. O problema é que ele está pensando agora na reeleição. O principal pensamento do Lula é esse, se reeleger. Só que agora, com essas questões que estão envolvendo o governo, a coisa pode ficar muito ruim para o Lula conseguir o seu objetivo. Veja aqui, essa matéria diz que o Alexandre de Moraes ele está contra o Jorge Messias, né? E por que isso acontece? Porque, como eu já tinha falado em vídeos anteriores, o Alexandre de Moraes é PSDB, é Dória, é Alckmin, é esse pessoal ali, sabe? Então, para eles faz muito mais sentido ter o Pacheco do que o Jorge Messias. Então, qual é a grande questão aqui? Que aqui tá na matéria, até fala aqui, o ministro do STF... Messias foi indicado por Lula semana passada. A escolha enfureceu o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que articula para derrotá-lo no plenário da casa. Veja só, qual é a situação em questão? Como é que a gente... Vamos para o nosso lado primeiro. De todo jeito, Messias, Pacheco, todo mundo é ruim. A nossa intenção agora é torcer pela briga. E essa briga é que faz com que a indicação do Messias ou do Pacheco, ou seja lá quem for, seja esticada para o próximo ano, para que assim vai indo para fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, e não dê mais para o Lula indicar ninguém, que fique realmente essa briga. Por quê? O Lula não indicando ninguém, provavelmente quando nós colocarmos um outro presidente à direita, mas ou assim, em oposição ao Lula, seja o Tarcísio, seja qualquer outra pessoa, ele tem o direito a uma indicação. Se o Lula indicar o Messias agora, ou o Pacheco agora, vai ficar ruim porque o próximo presidente, que provavelmente será mais à direita, não vai ter nenhuma indicação no STF para fazer. E o Lula vai ser penalizado pelas coisas que ele faz. Então, em qualquer momento que ele for julgado, se ele tiver uma maioria no STF, logo vai ser muito mais fácil estar favorecendo ele nas coisas. Veja o que aconteceu no julgamento dele, por exemplo, que foi condenado por todos os juízes em todas as instâncias. Quando chegou no STF, pronto, camuflou o negócio. Pode acontecer a mesma coisa, por exemplo, nesse problema que está acontecendo nos Correios, que eu já fiz vídeo aqui mostrando sobre a fraude contábil que eles estavam fazendo. Pode acontecer num próximo julgamento aí contra esse negócio da CPMI e do INSS e tantos outros problemas que o Lula tem causado. Então, para ele é muito mais interessante. Para nós, não. Para nós é bom que fique uma vaga ali para alguém que seja mais à direita, coloque alguém para ir contra essas coisas que o Lula pode se beneficiar, mas agora para frente. Aí onde é que isso aí é a nossa parte? Onde é que entra a parte do Alcolumbre nessa história toda? Como vocês sabem, o Pacheco, ele é um nome muito forte ali no Senado. A galera gosta do Pacheco. E assim, já existiu uma resistência desde sempre quanto à indicação do Jorge Messias, porque o pessoal do Senado gosta do Pacheco, em especial o Davi Alcolumbre. Para ele ter sido eleito, obviamente, ele tem uma popularidade ali no Senado muito grande. Então ele quer aquela participação ali do Pacheco, porque ele pode ter um braço do Senado ali no STF. Então todo mundo está querendo pegar a sua partezinha aí no poder. Então, com isso, as coisas podem ser facilitadas. Então, aí tem o nosso lado, tem um lado do Senado. Aí, agora tem o lado do Lula. O Lula, ele quer indicar, como eu já falei anteriormente, ele quer indicar o Jorge Messias, porque o Jorge Messias tem a preferência do Lula quanto às decisões dele. Ou seja, qualquer coisa que o Lula quiser, ele já tem Zanin, ele já tem Alexandre de Moraes. Aí, quer dizer, né? Vamos lá, Alexandre de Moraes... Acho que não, né? Mas tem Carmen Lúcia, né? Enfim, tem o pessoal, tem o Flávio Dino,
tem esse pessoal que é a favor dele. Se colocar mais um, é ainda melhor, né? Principalmente agora que a vaga do Barroso está livre, porque o Fux saiu da primeira turma, foi para a segunda turma. Então, se tiver 5 ali a favor do Lula, qualquer coisa que beneficiar o Lula, o judiciário vai aprovar. Lembrando que isso aí também é um passo muito ruim, porque foi o alinhamento do executivo com o judiciário que fez aquele caos lá na Venezuela. E isso aqui é um problema muito grande que a gente pode enfrentar aqui no Brasil. Deus nos ajude que isso não aconteça. Mas o que acontece? O Alcolumbre aqui, ele já falou, ele foi lá e recorreu ao Alexandre de Moraes. Ó, Xandão, é o seguinte, velho. É o seguinte, aí ó, olha a nossa situação aí. A gente se ferrou um monte de vezes, eu e o Pacheco. Agora o Lula tá querendo colocar outro dele. Não, pô, não pode não, ele já colocou o Dino, pô. Vamos ter que colocar um da gente agora. Aí o que acontece? A preocupação desse pessoal é que enquanto o monstro estava beneficiando a esquerda, né, a todas as vontades, enquanto Lula e Alexandre de Moraes estavam sempre mandando para um lado só, ok, estava legal. E agora que o Imperador Sol, né, o Deus Sol, o dono do Brasil, está querendo fazer uma coisa diferente, não está querendo pautar o Messias justamente por esse alinhamento dele com o Alcolumbre. E aí, como é que vai fazer? É lógico também que uma outra coisa que pode preocupar muito os senadores, que são um bando de passivos ali no Senado, que preferem ficar só obedecendo, opa, senhor Lula, opa, senhor Alexandre de Moraes, tudo mais, que preferem ser passivos, não se impõem por medo e por outras coisas, porque tem um monte de podre escondido. Agora, o que é que eles vão fazer? Estamos torcendo pela briga, não é, meus amigos? Porque agora a coisa fica muito mais feia para esse pessoal. E essa briga aqui em especial, ela pode trazer uma outra coisa, ó, que é o que realmente deve ser a nossa torcida. Ó. Existe receio de que Sabatina de Messias fique para 2026. Na fala de Alcolumbre, que afirmou que Sabatina ocorrerá em momento oportuno, há preocupação com o possível desgaste do nome de Messias devido à demora no processo, porque essa aí é a intenção. O bom mesmo é que demore para poder passar o Messias e mais ainda o Pacheco, porque aí vai ter essa indicação do próximo presidente a partir de 2027. Ó. Segundo integrante do próprio Senado, do governo Lula e do STF, ele conta para isso com o apoio de Moraes, ou seja, o Alcolumbre, ele caiu nas graças do Deus Sol, né? E detalhe, por que isso acontece? Agora vamos falar sem ironia alguma. É porque o Alcolumbre segurou o impeachment de ministro do STF, vocês lembram? Porque se ele não tivesse segurado isso, talvez o processo do Xandão tivesse ido para frente. Aí ele foi lá e segurou. O que acontece? Agora é hora de cobrar favor. E lá em Brasília, pessoal, tem coisa que vale muito mais do que dinheiro. Muito mais. E sabe o que é? Favor. Não se engane. O político, ele somente promete e não cumpre. Para quem é eleitor, lá no meio deles, eles precisam ser totalmente fiéis às coisas que eles cumprem. Caso contrário, a coisa fica feia. Porque lá tem coisa que o dinheiro ele não chega. Sabe onde é que o dinheiro não chega? Onde tem poder. É por isso que você vê caras, por exemplo, como Joesley Batista, se envolvendo com o governo, porque o dinheiro chega a um patamar que eles têm muito, mas eles não conseguem poder para poder ir além. Aí com o poder não, aí a coisa muda totalmente de figura. E é isso que o Davi Alcolumbre está fazendo. Ele já foi atrás de Moraes já para poder fazer isso, né? Aí, ó, questionado diretamente por meio da assessoria do Supremo, o magistrado não respondeu à coluna. Ele vai responder para quem ele não quer, né? Questionado diretamente por meio... Ministro do STF, que antes manifestava preferência por outros candidatos à vaga, dizem que, diante da indicação de Lula, não faz mais sentido se opor ao nome de Messias. Não, mas na verdade o que acontece? O Alexandre de Moraes, ele ainda tem aquele sonho de voltar aos tempos de glória do PSDB. Lembrando que ele foi colocado ali por quem? Vocês lembram? Foi colocado pelo Michel Temer, justamente para poder fazer a mesma coisa que o Lula está querendo fazer agora com o Messias, se favorecer de seus processos. Apesar que eles não sabiam que iam criar o que criaram, transformar o Alexandre de Moraes no dono do Brasil, porque é isso aí, cara. Infelizmente é o que acontece hoje. Alexandre de Moraes manda no Brasil, e não é eu que estou dizendo por babar o Alexandre de Moraes, não. É porque as coisas funcionam assim.
Veja as coisas que acontecem. Não, só que agora que ele tá mandando para um lado e o Lula para o outro, o que vai acontecer? Fica difícil, né? Aí aqui, ó, alguns elogiaram abertamente. Não, tá. Um magistrado afirma acredita ser questão de tempo, no entanto, para que ele volte à razão, já que a rejeição de Messias no Senado levaria uma crise sem precedentes entre o governo Lula e o legislativo. Não, agora, quando era com Bolsonaro, toda semana podia ter esse escarcéu, podia ter essas coisas, podia ter direto. Agora não, pode ser uma crise no governo entre o executivo e o legislativo. Agora, pois é. E essa crise já está começando. Mota rompe com o líder do PT e agrava crise com o governo. Todo mundo está querendo pular para fora da canoa, meu amigo. Todo mundo. Você vê, o PP, o União Brasil, outros partidos da base governista, o Haddad, o Alckmin, tá todo mundo pulando fora, porque essa canoa tá furada, o Lula está afundando e ninguém quer tá sendo responsável, cada um quer fazer o seu nome para ver se consegue algum cargo público e ficar sem trabalhar nos próximos 4 anos. É isso que o pessoal quer. Agora a questão fica, como é que vai ser essa situação? Me diz aí, como é que vai ser isso aqui para o Lula? O Lula vai ter que carregar os baldinhos de tinta vermelha para pintar PT nos cantos, aí sozinho se continuar desse jeito. Mas é isso, vamos torcer por essa briga, porque se essa coisa se esticar mais, possa ser que não indiquem nem o Messias, nem o Pacheco, nem ninguém para essa vaga do STF e para o próximo governo tenha alguma indicação para fazer também uma oposição maior, porque o STF em sua maioria é esquerdista, pô, tem que ter um contrapeso ali.